nosso amigo Hernani Costa, né, que já esteve aqui outras vezes e vai nos brindar com o fruto dos seus estudos. Tá bom, irmão? Boa noite, prazer enorme estar novamente no meu livro, uma casa que eu adoro. Conheci há pouco tempo, acho que menos de um ano, mas que eu adoro participar, vir aqui palestrar. Amigos de outros centros espíritos da Rádio Rio de Janeiro, a gente acaba encontrando aqui, né? E eu morava tão perto, eu morei ali dentro na Praça Seca e não conhecia. Conheci o Ceói, o Leão Deli, Sema e não conheci o Luiz, né? Mas agora estou quase sócio. Acho que é um pouco alto ainda, então. Vocês sabem, tá bom? Então vamos lá. Como o tema é livre, o Bordado falou, para você vou deixar o tema livre. Às vezes é mais complicado. Eu penso, quando o tema está preparado, eu já estudo antes, mas a gente vai falar de uma coisa muito importante hoje. Nós vamos relembrar, trazendo um pouco mais vanguarda, mais moderno, o que realmente Jesus quis trazer com a parábola dos talentos. A gente vai ler essa parábola e nós vamos fazer todo um amparo científico, filosófico, em cima dessa parábola, para entender realmente o que Jesus quis dizer com ela, qual era a grande mensagem trazida por ele, por que era tão importante. No livro no Evangelho segundo o Espiritismo, essa parábola ela é tratada num capítulo, que é o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. A Mamon como as coisas materiais, né? Mamon era um ídolo, era um deus do passado, lá do povo hebreu, em que você, só que se conseguia conquistá-lo, você só era aceito por esse Deus doando coisas materiais, ou adorando símbolos, entendeu? Então, Mamon é a representação das coisas materiais na nossa vida. A gente está vendo hoje, na imprensa em geral, essa luta que está acontecendo, né, entre os meios de comunicação e a Igreja Universal, se não me engano, sobre as coisas materiais, como eles estão presos a isso, essa dificuldade toda em se romper os laços, o que é espiritual, o que é religião, versus o que são os objetivos materiais, já era vivido há 6 mil anos atrás, há 5 mil anos atrás. Então o povo hebreu, o povo judeu ou hebreu, que veio trazer o Deus único, o Deus imaterial, o Deus espiritual e as recompensas desse Deus, sofreram também essa mesma dificuldade de explicar para todos nós que é impossível você viver a plenitude divina, o amor divino, a consciência espiritual preso às coisas materiais. Nós não precisamos fazer uma guerra por causa disso. Nós precisamos compreender e amadurecer espiritualmente. Quanto maior for o amadurecimento nosso espiritual, menos importância vamos dar às coisas materiais. É assim que funciona. Só que muitas vezes nós não conseguimos deixar de dar aquela importância a não ser vivenciando ela. Então, quando eu estou no plano espiritual, eu digo, se eu tivesse tido educação do primeiro mundo, se eu tivesse tido dinheiro, uma super família, condições materiais, eu teria feito diferente. Eu não teria errado tanto, eu não teria sido um criminoso, eu não teria cometido tantas atrocidades. É assim que a gente fala. Se eu tivesse direito de ter tido aquela fazenda, aquela casa, aquele carro, aquele dinheiro, aquele corpo do artista maravilhoso, eu não teria cometido tantos erros. Aí o plano espiritual fala, então você vai ter essa chance, vai voltar na carne, quando você tiver mérito suficiente, e vamos ver se você vai fazer tudo isso que você está se propondo aqui no plano espiritual. É assim que funciona. E aí a gente vem na carne e comete erros mais graves ainda, e se encarna em condições muito piores do que nós tínhamos feito quando não tínhamos a condição financeira, a condição do corpo bonito, a condição intelectual. Esses são os talentos.
que Jesus cita na parábola. Nós vamos conversar sobre a parábola no início, agora vou lembrar para vocês o que é a parábola, explicar detalhadamente, e no final da palestra, que hora acaba? 9 horas, nós vamos repetir a parábola, para ver se todo mundo compreendeu didaticamente o que ele quis dizer para o momento atual. O que ele estava citando nas parábolas, nessa parábola principalmente, era toda essa dificuldade de lidarmos com as coisas materiais, com o dinheiro, com o poder, com a beleza, tudo isso. É tudo que a gente vive no dia a dia hoje. Por que ele trouxe essa parábola? Na ocasião, o povo judeu era muito preso às aparências, a beleza das roupas na sinagoga, a beleza da sinagoga em si, na limpeza do corpo físico, na sua posição social. Quanto melhor fosse a posição social, mais regalias e mais reconhecimentos tinha. Quanto maior fosse o dízimo dado, mais reconhecimento e mais condições tinha. Parece que a gente está vivendo hoje o que acontecia há 3.000 anos atrás, mas era assim que funcionava. E Jesus vinha combatendo isso veementemente, dizendo, ó, não se guarda a riqueza onde a traça e a ferrugem corrói. Há várias moradas na casa do Pai. Vejam as aves no céu, né? Vejam os lírios do campo. Nem Salomão, em alto da sua glória, se vestiu como os lírios. Foi o rei mais rico do povo hebreu, do povo judeu. Então Jesus vinha combatendo isso. Mas ele vinha combatendo com amor, com explicação, com lógica, com milagres, com ensinamento, com parábolas. Ele não via guerreando. Jesus não criava guerra. E uma vez, ele estava sentado numa praça, e alguns poucos, assim como nós, já começávamos a dar ouvido às palavras daquele carpinteiro. Já começava a perceber que tinha algo estranho com ele. E aí muitos desses ricos que já tinham vivido o poder da riqueza, da fama, da glória, continuavam depressivos, porque a depressão já existia desde aquela época, só não tinha esse nome. A depressão já existia desde a primeira família, o primeiro homem na caverna. A síndrome de pânico dele também já existia, tinha medo do dinossauro lá e tal, mas era a mesma síndrome. Só mudou os agentes. As doenças, os problemas eram os mesmos. Só que não tinha remédio de tarja preta, era mais complicado ainda para lidar com isso. Né? Perdia o sono e perdia mesmo. E a desobsessão era tirar os demônios, né? Como ele chicotada para ver se o obsessor saía. Isso já existia, não se muda. Já era assim que funcionava. Então Jesus sentou com esses poucos que já começavam a dar ouvidos, mas ainda duvidavam, como nós, e eles perguntaram para Jesus uma série de coisas. Quando chegou no ponto relativo às riquezas materiais, à saúde material, às condições de raça, eles pararam e falaram assim, não dá para confiar nesse Pai que você tanto cita. Esse Pai, esse Deus que você joga a sua vida, você ama veementemente, ele não é justo, ele não pode ser justo. Por que alguns têm tanto de nascença e outros não têm nada? Porque alguns têm corpo perfeito, como nós, e outros têm corpo deformado. Porque alguns têm a saúde e outros têm a doença, a lepra. Por quê? Porque uns vêm blindados pelos problemas mentais, pela loucura, e outros não. Porque alguns nascem egípcios ou negros na África e são escravos, que na época eram escravos, e os gregos e os romanos, brancos, só porque nasceram com essa condição, são os donos, os reis, os dominadores. Onde está a justiça nisso? O que faltava ali? O que falta para as religiões de hoje? Uma variável da equação, que é a reencarnação. Essa variável, assim, que parece uma besteirinha, muda o planeta, muda a história do planeta, porque a reencarnação comprova o que a parábola dos talentos vem mostrar aqui. Aí Jesus deu um exemplo para eles. Alguns têm muito, têm uma série de condições, e outros têm muito pouco. Aí ele diz, um homem, um fazendeiro, muito rico e muito trabalhador, ia fazer uma viagem de 1 ano. Ele ia ficar 1 ano fora. Sabendo disso, ele chama 3 empregados que ele já conhecia, e que já conhecia o trabalho deles,
e faz a seguinte proposta: eu vou viajar durante um ano e vou deixar na mão de vocês recursos, dinheiro, para vocês administrarem a fazenda. Chamou o primeiro e deu 5 moedas de ouro, ou 5 talentos. Chamou o segundo e deu 3 talentos. E chamou o terceiro e deu 1 talento. Por que ele deu moedas, quantidades diferentes para cada um deles? Porque ele já conhecia esses trabalhadores e já sabia previamente, ele estimava previamente a capacidade de administrar aqueles bens enquanto ele estaria fora. Então ele confiou mais a um e menos ao outro. E viajou. O primeiro que pegou as 5 moedas de ouro, comprou produtos com ela, revendeu esses produtos e conseguiu mais 5 moedas de ouro. O segundo pegou as moedas de ouro, emprestou a juros, emprestou para outros comerciantes e recebeu mais 3 moedas de ouro. O terceiro foi com medo, porque sabia que ele cobrava muito e que aquilo ali era algo de muito valor. Tanto é que só os 3 receberam dentre milhares que existiam na fazenda. Então ele esconde a moeda de ouro e fica guardando o retorno do dono da fazenda. Quando esse homem chega, o primeiro chega e apresenta para ele: então aqui as 5 que tu me destes e as mais 5 que eu consegui. Servo bom e trabalhador. Se sabe que a nossa fazenda depende disso, para a sobrevivência de todos, para a evolução de todos, fizeste um ótimo trabalho. Sente-se à mesa e numa próxima oportunidade vou te dar de novo esses talentos. O segundo veio e apresentou: então aqui as 3 que tu me deste e mais 3 que eu consegui. Excelente trabalho. Jure-se, faça parte da nossa família. Fez o que eu esperava em cima dos talentos que você tem. O terceiro chegou e falou: como eu sei que você colhe onde você nem plantou, você é muito austero, eu estou te devolvendo no talento. O que ele falou? Servo cruel e preguiçoso. Se sabe que todos nós dependemos desse talento, por que não utilizar sempre de forma adequada para o bem-estar geral da fazenda? Me dá o talento, porque eu vou dar aquele que melhor utiliza, que é aquele que mais talentos conseguiu multiplicar. E você fica do lado de fora, onde há choro e evangelho. Aí ele explicou para eles: essa é a nossa vida. Nós nascemos com uma certa quantidade de talentos. Quais são os talentos? Os bens da nossa família, nossa saúde corporal, as condições que nós vamos ter de acordo com o sexo, com a raça, com a cor, com a religião que vamos ter. Tudo que está aqui antes de encarnarmos ou que adquirimos durante a encarnação com alguma facilidade e oportunidade são os talentos que Deus e Jesus nos emprestam durante essa fase de encarnação para a evolução geral do planeta. Se não utilizarmos bem, quando desencarnar e pedirmos novamente a oportunidade da família sã, do corpo são, da oportunidade do estudo espírita, o que o plano espiritual vai falar para a gente? Não. Você não utilizou da forma adequada. Como as oportunidades são poucas, vou colocar alguém que vai utilizar melhor esses talentos para o bem-estar do planeta para ter essa oportunidade. É assim que funciona. Então os itens materiais, as coisas materiais são de fundamental importância. Só que eles precisam ser bem utilizados ou multiplicados em prol da nossa família universal. Família que reside na nossa fazenda, que é o planeta Terra. Compreenderam a parábola? Agora vamos entender isso de uma forma mais filosófica e científica. Nós espíritos, encarnados ou desencarnados, somos uma essência divina, segundo João Evangelista, criado à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança de Deus é uma imagem energética, que ela começa a ser trabalhada, concentrada, preparada no reino mineral, para um dia conseguir com alguma potência espiritual, uma potência energética, animar um corpo biologicamente ativo,
biologicamente ativo, que multiplica células, se reproduz, que capta energia da natureza, consegue converter água, sais minerais em energia dinâmica com crescimento, que é um corpo vegetal. Aqui nesse momento, essa energia começa a ter condição de multiplicação celular, de autodefesa, de procriação. Então, no reino vegetal, essa energia começa a ter o início de inteligência biológica. Não tem nada de instinto ainda. É só uma inteligência biológica, de multiplicação celular, de crescimento, de conversão de uma série de outros materiais da natureza em energia, em proteína, etc. Para um dia, ela ter condição de habitar um corpo que é animado, por isso que é animal, que se movimenta, que já começa a ter instintos. Esses instintos é o início do que somos, do que temos como inteligência hoje. Então essa energia, quando encarna num corpo de um animal, ela capta desse animal uma inteligência que é unicamente instintiva, que vem de onde? Dos cromossomos do pai e da mãe daquele animal, que formam o instinto daquele animal, de sobrevivência, de progresso. Então o cachorrinho, quando nasce, ele nunca mamou antes, mas ele sabe que tem que buscar a teta da mãe dele. Por que ele sabe? Porque no código genético daquela raça já busca mamiferamente aquilo. Por que um crocodilo não faz a mesma coisa? Porque no código genético do réptil não busca o leite materno. Tudo bem? Instintivamente, essa energia começa a ter essa condição de instinto. O instinto é o início da inteligência. Instintivamente, ele começa a buscar de autodefesa, e as espécies animais, elas evoluem instintivamente. Essa inteligência não é só em cima de atos de movimentação, é também orgânica. Por exemplo, vocês precisam pensar diariamente para fazer com que o coração bata na frequência adequada para a circulação do sangue. Senão, quando você esquecer, o coração parar, vai morrer, né? Precisa comandar diariamente, a cada segundo, inspirar e expirar para a absorção do oxigênio do ar. Você não faz automático? Para chegar a essa forma de fazer automático, tem que passar por todo esse processo de inteligência. Vou dar um exemplo para vocês compreenderem. Um crocodilo não consegue fatorar algumas enzimas e algumas proteínas para fazer o autoaquecimento do corpo dele. Ele não tem inteligência orgânica suficiente para fazer o autoaquecimento dele. Ele pode comer a mesma coisa que um cavalo, que um cachorro, que um felino, né, por ser carnívoro. A alimentação pode ser a mesma, não é um problema de alimentação. O problema é que biologicamente, organicamente, ele não consegue fazer o autoaquecimento dele, a não ser extraindo isso da luz solar. O mamífero consegue. Nós conseguimos. Pode ficar um ano sem pegar sol, você não morre de frio por causa disso. Porque a gente consegue fatorar biologicamente. Esse crescimento dessa energia adquire também inteligência orgânica para se defender das doenças, para se defender no dia a dia. Qual é a grande diferença biológica de um ser humano, biológico primeiro, de um ser humano e de um animal? O ser humano tem a maior quantidade de diferenciação celular. Então nós temos tecidos completamente diferentes, com uma série de funções diferentes, que dão uma condição orgânica muito mais rica. Temos muito mais acessórios para pensar em carne do que um animal. Então a condição celular, neuronal nossa é muito melhor, as condições de coordenação motora, de articulação são muito melhor. Por quê? Porque a quantidade de células diferenciadas para formar esses órgãos é muito maior do que qualquer animal, mesmo os animais mais próximos de nós. Então a gente tem uma coordenação motora melhor, uma dinâmica melhor. Por que isso? Para termos melhor condição de interagir com o meio externo. É só para isso. Os 5 sentidos têm que estar afiados para uma melhor relação com o meio externo. Porque quando o espírito estiver na carne, vai depender exclusivamente desses aparelhos orgânicos para ter um contato com o meio externo. É para isso que servem os talentos.
só para isso. O espírito ter a melhor condição de se relacionar com o meio externo, absorvendo conhecimento e repassando conhecimento. Tudo bem? Ele vai evoluindo de acordo com os instintos. No dia que nós transformarmos os instintos animais em sentimentos, evoluímos. O que era o sexo para a procriação, para a agressividade, para a perpetuação da espécie, tem que se tornar amor, carinho, respeito. O que era lícito na floresta, tomar aquilo, o que era mais forte, matar o outro para sobreviver, tomar aquilo que eu não trabalhei no meio humano de sentimento, não é isso. Os instintos são de fundamental importância para a evolução em determinada escala. Quando você atinge a maioridade, hominal ou de homem, tem que transformar tudo que era instinto em sentimento. Então a gente vê, aí está muito embrutecido, é um espírito muito preso às coisas materiais, porque os animais pensam e vivem as coisas materiais. Entendemos organicamente qual é a diferença biológica do homem para o animal? Agora vamos pensar filosoficamente nisso. Qual é a grande diferença do homem para o animal? O animal, ele só pensa no momento presente. Se você encher o teu aquário de comida, o peixe come tudo hoje, ou morre de barriga para cima, ou vai passar fome o resto da semana. Pode conversar com ele, treinar, não tem jeito. Botou a comida, ele vai comer. O cachorro, muito parecido. O gatinho, também. Os felinos, todos os animais, eles vivem o presente, o agora. Eles não conseguem programar o futuro. Nem o amanhã eles programam. Eles não conseguem fazer programação nenhuma. Nós conseguimos. Quanto mais evoluído o espírito, quanto mais preparado, melhor programa o futuro. Por que Deus deu essa concepção espiritual? Para diferenciar o animal e os homens menos evoluídos do mais evoluído. Qual o segredo disso? Por que é tão importante eu planejar bem o futuro? O que vai acontecer? Projetar isso de forma adequada, garantir essas condições para ter uma melhor condição. Por que essa diferença do animal que só pensa no presente e quanto melhor o programa futuro, me torna mais próximo de Deus? Porque o futuro é algo imaterial, é virtual. Ninguém tem certeza do que vai acontecer daqui a 5 minutos. Tem. Mas eu não abandono a palestra pensando que posso ter um ataque cardíaco ou curtir a vida. Faço isso? Ainda não. Nós não temos certeza do que vai acontecer daqui a 1 minuto. Um ônibus pode perder uma direção, pode cair um avião aqui em cima, um raio, explodir uma bomba, não pode? Ou pode acontecer coisas maravilhosas, todos nós ganhamos na Mega Sena. Pode acontecer qualquer coisa daqui a 1 minuto. Nem por isso a gente se desespera, porque a gente está planejando adequadamente. O que é planejar adequadamente? Vislumbrar algo não material que vai acontecer. Por que isso é de fundamental importância para Deus? Porque ele é não material. Se nós não exercitarmos, compreender coisas que não podemos tocar, como vamos compreender Deus? Como vamos nos aproximar dele? Esse é o segredo. A gente começa planejando coisas, imaginando coisas, prevendo coisas. E a gente começa a moldar essas coisas que nós não podemos tocar. Possamos acreditar nela, porque as coisas acontecem quando planejamos. E a gente vê, era isso mesmo. E isso que aconteceu, e foi assim, a gente vai exercitando. É o exercício do Espírito para a compreensão de Deus. O animal nunca vai compreender Deus. Ele só pensa no que tem que comer, no que tem que viver no dia. Estou com frio, é agora, me aqueço. Ele rasga até o cobertor, ele não lembra que vai ter outro inverno. Porque é assim que o animal pensa. Nós precisamos converter isso em coisas futuras, para exercitar a compreensão do que é o plano espiritual. Quem é Jesus como Espírito? A gente não é ter de novo na carne. Como ele era, o que ele falava, o que ele espera de nós. Compreender o plano espiritual, entender a mesma única, a sua obsessão, os feedbacks, né, os retornos que a natureza traz para a gente, de coisas que nós não podemos tocar. E assim a gente vai exercitando a compreensão divina.
A gente passa a gostar de coisas que não podemos tocar, comer, beber, usar agora. E vem esse prazer e essa mudança de estado de espírito, de maturidade espiritual. Tudo bem? Então, vamos lá. Tudo bem até agora? Fácil até agora. Hein? Tem que dar uma complicada. Nós vamos dizer, pô, palestrante não muito lá. Vem aqui falar do primário. Vamos complicar. O que nós somos enquanto desencarnado? Desencarnado é essa chama que só tem essa forma humana temporariamente também. Nós não aprendemos desenvolvimento vegetal, né? Mineral, vegetal, animal, sapinho, crocodilo, cachorro, vaca, cavalo, elefante. Opa! Nós acreditamos que temos a forma de homem. Enquanto desencarnado, os espíritos, por acreditarem ter essa forma, mantêm essa forma hominal. Essa potência de inteligência moral e intelectual deseja coisas. Por que o animal tem instinto? Por que o animal levanta de manhã, em vez de ficar dormindo o tempo todo? Porque tem fome, porque tem sede, não é isso? Ele quer coisas materiais, e nós também. Essas paixões materiais é que movimentam o nosso dia a dia. Por que eu sento para aprender a fazer a vacina contra a gripe suína? Eu quero preservar o corpo material de todo mundo, não é isso? Ganhar dinheiro para fazer a vacina, botar o Tamiflu lá para... Não é isso? Não é dinheirinho e conforto físico. Tudo que a gente faz no dia a dia é visando coisas materiais, que vão dar conforto, dinheiro, segurança, prazer material, não é isso? Então os desejos iniciam com coisas materiais. Quando eu desejo, esse ímã, que é igual um ímãzinho de geladeira, atrai moléculas materiais de coisas que eu acredito que sou, que é esse corpo, e coisas que eu desejo para mim. Então tá lá, ó. Então isso forma uma coisa chamada perispírito, ou corpo psicossomático, que é formado pelo pensamento psico e somatiza essas moléculas formando o perispírito. Quando eu fecundo, né, o espermatozoide óvulo, e aquele código genético está lá, né, o papai e a mamãe, define uma composição celular, essas células elas começam a tomar forma para compor o feto e depois o corpo que nós temos, de acordo com que esse perispírito define como condição ou como forma para essa composição celular que nós temos. Tudo bem até aí? Então, desencarnado, como espírito, todos somos iguais. Todos. Uma energia mais ou menos clara. Quem é a energia mais clara? Jesus. Por que Jesus era a energia mais clara que teve aqui no planeta? Porque ele não desejava nada material. Cada vez que eu desejo, eu sonho, eu penso, eu sofro por algo material, eu atraio uma molécula para compor o meu espírito. Se você cobrir a lâmpada com papel celofane, ela fica mais escura na hora, né? Encheu ela de molécula. Se eu tiro o papel, os pedacinhos do papel, a luz começa a passar, não é isso? Se eu tiro o papel todo, é o espírito de luz. Essa é a única diferença do espírito de luz com o espírito de treva. O espírito de treva mata, morre, sofre, vive por coisas materiais. Tanto é que comete uma série de crimes. E o espírito de luz, o mundo me aborrece. Eu só penso na evolução de cada um de vocês como irmão e como espírito. Tudo bem? Essa é a diferença. 3 coisas vão definir o que somos nós encarnados. 3 forças, 3 fatores, com a mesma potência e importância em cada uma delas. A primeira é genética. Ó, papai e mamãe, herança de vovô, vovó, bisavô, bisavó, é herança. Agora já tem as pesquisas que você faz em cima desse código genético, descobre a tua milionésima geração. Tudo a mesma coisa, igual. Todo mundo parecidíssimo, muda detalhes para isso. A gente se acha sempre diferente, melhor que o outro.
Essa genética que define as condições básicas que nós temos aqui enquanto encarnado é a forma do bolo. É só a forma do bolo. Mas é importantíssimo. Enquanto estiver na carne. Essa genética, que é o código genético que você recebe de herança, você não consegue mudar depois que está fecundado o óvulo. Já era. Fecundou, já era. Michael Jackson pode fazer 1000 operações por dia, fazer o que quiser, não tinha jeito. O código genético dele, racial, estava definido. O nosso biotipo está definido, cor dos olhos, cor de cabelo. Pode fazer 1000 tratamentos, obviamente que vai modificar isso, mas o código genético inicial não vai ser modificado. Isso nós pedimos e nós concordamos com que íamos receber, como forma de bolo. Que bolo você vai ser? Ah, um bolo retangular, tal. Escolhi antes de encarnar, pedi, fecundou, vai começar a crescer as células na condição genética que eu defini antes de encarnar. Ah, mas eu não posso mudar depois? Não. Mas você escolheu. E o melhor, tem um tempo limitado, que é o tempo de duração da nossa vida na carne. Acabou, desencarnou, esquece isso. Então esse talento, ele é fundamental. Imagina, as pessoas nascem com um balão. É genético, é um cromossomo a mais. Então vem com uma dificuldade maior pelo problema, porque o resto do mundo não é tal. Só por isso. Então tudo não está adaptado para ele. Então ele vem com uma condição. Dá para compensar e ser uma pessoa normal? Óbvio. Mas a gente vai ver as outras duas forças vão ter que compensar isso. Tudo bem? Então genético, eu escolho antes de encarnar, eu não consigo mudar, mas dura só o tempo que eu estou na carne. Acabou? Acabou. Vamos pensar em outra coisa. É só relativo ao corpo biológico que eu tenho. Fecundação até o desencarne. Tudo bem? Força fundamental, impossível mudar e influencia demais na nossa vida no dia a dia. O sexo que temos, as condições raciais, né? Tudo isso, as condições intelectuais, as coordenações, o biotipo, tudo isso definido aqui na primeira força que é genética. A segunda força, também importantíssima, é modelo de organização biológica. O que é um modelo de organização biológica? É o que eu acredito que eu sou. Não adianta pegar o perispírito, o espírito, que ele está encarnando um animal e forçar a barra para fecundar um óvulo humano. Não vai vingar. Nem adianta a gente ver isso, pegar uma condição de um outro animal e tentar fecundar. Tem que ter a composição genética casada, da raça, da espécie daquele animal, e mais a composição do perispírito. Aquilo que você vem sendo treinado e que você acredita que é. Então o modelo de organização biológica é a força do que eu acredito que eu sou. Então, apesar de eu ter uma forma de bolo, o recheio desse bolo depende do que eu acredito que eu sou. Se é um bolo de chocolate, se é um bolo de coco, se tem doce de leite. Entenderam? Eu defino a forma. Teremos irmãos gêmeos, às vezes muito interligados, são completamente diferentes um do outro, nas atitudes, nas condições, na oratória, no pensamento, não pode. Porque não é só genética. O recheio do bolo quem dá é o espírito. É o que nós acreditamos, condições. Às vezes as condições genéticas são perfeitas do pai e da mãe, e ele veio com um defeito físico, ele veio com uma dificuldade neurológica. E aí o pai fica perguntando, como é que pode ninguém ter reumatismo na família e o cara tem? O recheio do bolo é diferente. Tudo bem. Essa força é a força espiritual. Só que isso é complicado. Porque não é só o que eu acredito que eu sou. Eu acredito, é o que eu sei que eu fiz de certo ou errado. Então, quando eu promovo um crime, uma dor, um sofrimento ao outro, e eu não esqueço isso, a culpa forma máculas, ou miasmas, ou deformidades nesse perispírito,
que ou aparece no momento do nascimento, depende da força, que é o fetozinho, ou durante a minha encarnação. Eu vou crescendo e essas moléculas estão tão fortes que elas começam a afetar o meu corpo biológico. Pode. Porque você já encarna sabendo. Reencarnação não se desmuda. Quem já leu, sabe? Então já sabia quando chegasse a determinada idade, ele ia ter um problema cardíaco. Por quê? Porque a força dessas moléculas era tão potente no modelo de organização biológico dele, ou na culpa dele, ou na cabeça dele, que ela ia refletir no organismo dele quando ele tivesse 50, 60 anos de idade. Tudo bem? Só um exemplo. Então a forma do bolo é genética, o recheio nós é que trazemos. Porque nós temos uma bagagem espiritual e acreditamos em coisas boas e mais que nós fizemos. Foi como nós gerenciamos os talentos. Terceira força. As forças são de igual importância para definir a nossa vida, a nossa felicidade que nós somos. Só que a potência é diferente em cada uma das pessoas. A gente tem que fazer essa autoavaliação. Terceira. O que eu como, o que eu bebo, o que eu respiro, as agressões que eu faço, a vida que eu tenho no dia a dia, trazendo energia ou não, tudo que é exógeno, que é fora do meu recheio e fora da herança genética de papai e mamãe, é meio ambiente. Ah, Hernani, meu pai fumou até os 90 anos de idade, que é meio ambiente, cigarro, e não morreu de efizema nem de câncer pulmonar. Provavelmente tinha uma genética maravilhosa e não tinha culpa nenhuma no perispírito dele. Mas 90% da população, se fumava, vai morrer de efizema ou problema pulmonar ou de VOC. Entenderam? As forças são diferentes para cada um de nós. Ah, Hernani, meu filho é tal, e é o primeiro lugar no vestibular, trabalha na Petrobras, já vi isso, tem um monte. Tem um problema genético. Só que o espírito dele, a capacidade intelectual é enorme, e mais, a mãe dele botou num ótimo colégio, apoia ele, está junto com ele, é um meio. Compensa a dificuldade genética. Tudo bem? As forças, elas se sobrepõem. E nós somos diferentes. Então não adianta traçar paralelos em cima de que eu vou fumar até os 100 anos, porque meu pai, talvez eu tenha a mesma genética com ele, não sei. E o recheio do bolo, igual? A gente traça coisas mais ou menos parecidas para todos nós, coisas que fazem mal biológico, coisas que trazem problemas espirituais, coisas erradas, até o suicídio, que é a falta mais grave pessoal que um espírito pode fazer contra ele, dependendo das condições espirituais e da forma do suicídio, tem atenuantes e tem condições diferenciadas para você ser tratado ou socorrido. Para vocês terem uma ideia, quem leu Memória do Suicídio ou o Martírio do Suicídio repara isso. Essas três forças definem que nós somos encarnados. A primeira herança do papai e mamãe, imutável depois de encarnado, mas também quando termina. A segunda é o que nós acreditamos que somos, o bem e o mal que fizemos. O que Jesus disse? O escândalo, o crime é inevitável, mas ai de quem cometeu o crime. Por quê? Vai ficar marcado. Mas logo em seguida ele fala, porém o amor cobre uma multidão de pecados. Por quê? Porque as coisas boas que você faz, o bem que você faz, também elimina essas moléculas, você cresce e melhora o seu. E por último é o que eu bebo, o que eu assisto, o que eu vivo, os conflitos, tudo aquilo que me expõe externamente cria ambiente melhor ou pior. Vou dar um exemplo. Está na casa espírita, estudando o Evangelho, falando de coisas espirituais, prevendo o futuro, desapegado das coisas. Dificilmente, nunca vi, você tendo uma irritação, um problema, você vai criar um problema, ter um atrito, uma briga na casa espírita.
Vai para o trânsito. Vai para o Maracanã. Na hora. O que mudou? Se o modelo é o mesmo e se a genética é a mesma. O que mudou? Mudou o meio, né? Então nós somos uma potência que podemos melhorar ou não a nossa vibração. E temos reações diferentes de acordo com o meio que estamos. E esses exemplos que eu estou dando são os mais extremos. Só que nós estamos sendo testados cada segundo da nossa vida. Vocês entenderam esses pontos? Está fácil ainda? Beleza. Nós vamos voltar na parábola dos talentos, hein? Os talentos passam principalmente por onde? 1, 2 e 3. Passa por aqui, porque é tudo material, não é isso? Os talentos? Herança que nós temos, genética, né? E aqui, ó. Não é isso? São 3 forças. Adianta vir milionário, um monte de oportunidade, o melhor físico, se isso aqui está podrão? Não adianta, né? É assim que funciona. Agora vamos lá. Isso aqui eu não consigo mudar, mas eu escolho e sei antes de vir o que eu vou receber. Tudo bem? É justo. Isso aqui eu mudo a cada segundo. Depende da forma que eu reajo diante das situações. O Evangelho é uma receita de bolo para reagir de forma adequada e da melhor forma possível para esse crescimento espiritual. E o terceiro? Algumas coisas eu consigo mudar e outras eu não tenho potência para isso. Não é? Qual é o fator fundamental dos 3 de mudança, então? Isso que o Espiritismo fala o tempo todo. É o 2. Aqui algumas coisas eu consigo mudar, coisas muito grosseiras, né? Vencer um vício, não é isso? Me afastar de coisas que me fazem mal, mas eu não posso mudar tudo, porque depende de condições familiares, condições sociais, recursos, né? Tem condições que eu não consigo mudar, a herança familiar que eu tive, como é que eu vou mudar isso? Não estou falando genético não, estou falando de irmão, pai, tio, né? Família, filho, são coisas externas que estão influenciando o nosso dia a dia. E tem coisas que são imutáveis, fazem parte da nossa prova. Aqui eu tenho que investir o tempo todo. Porque de acordo com o que eu mudo, essa força aqui, eu vou influenciando diretamente da forma que eu reajo aos itens genéticos e ao meio que eu convivo. Essas 2 forças elas estão espremendo para quê? Para sair só o suco dessa frutinha aqui, ó, que é o princípio inteligente. Você vai apertar, e só sai o supra-sumo, que é o espírito todo. Tudo bem? Vamos entender por que isso. Esse princípio inteligente, ele tem 2 objetivos no planeta: evoluir moralmente e evoluir intelectualmente. Precisa evoluir os 2. Precisa estudar, aprender, criar lógica e precisa usar esse estudo, esse conhecimento para o bem, não fazer o mal. Vou dar um exemplo. Intelectual. Isso aqui, o espírito, ele não armazena o conhecimento, ele não armazena a inteligência no cérebro como nós. Vamos dar umas aulas sobre o espírito, para a gente poder entrar nesse detalhe. Esse espírito, ele é uma energia que vem evoluindo toda aquela escala. Temporariamente, nós estamos utilizando os órgãos biológicos que nós temos, que eu falei, que tem aquela quantidade de células diferenciadas, para botar essa energia em contato com o meio material, temporariamente. Então esse espírito, né, pulmão, coração, todos esses órgãos são temporários. O aparelho auditivo, visual, parte de tato, o paladar, tudo isso só está
sendo utilizado porque o espírito está preso na carne e precisa interagir com o meio ambiente. No plano espiritual, não precisa desses órgãos. O que acontece quando o espírito é socorrido na mesa mediúnica, na maioria dos casos? Ele não sabe que desencarnou, ou acha que desencarnou, mas está com um sofrimento enorme, porque não consegue ver, não consegue escutar, não consegue se equilibrar. Por que o espírito está passando por isso naquele momento? Porque ele acha que sem aqueles órgãos que estão sendo sepultados, ele não é um princípio inteligente. O que ele faz quando ele se acopla ao médium temporariamente para ser socorrido por um doutrinador? Ele utiliza esse aparelho mediúnico, por isso que é aparelho mediúnico, para falar, escutar, se comunicar com alguém que vai tentar explicar a ele que não precisa mais daqueles órgãos. Tudo bem? Então, enquanto estamos na carne, nós temos certeza que precisamos de tudo isso. Existem casos de pessoas que estão paraplégicas, tetraplégicas, que dormindo conseguem movimentar os órgãos, como é que pode? Tem cegos de nascença que dormem, sonham e veem as coisas perfeitamente, depois contam para a gente, como é que pode? Por que eles fazem isso? Porque naquele segundo eles acreditam que não precisa do órgão que está impedindo eles de fazer alguma coisa. Está claro para vocês? Temporariamente há essa necessidade. Falei isso tudo para a gente chegar no cérebro. O cérebro não é o cérebro no princípio inteligente. Essa capacidade lógica, de raciocínio e de conhecimento está em todo essa energia. É isso que Deus espera, esse crescimento de lógica energética. O que acontece quando estamos na carne? E estar na carne, isso é importante, hein? Eu sei que o tempo vai ficar apertado, mas é importante entender. Quando a gente está na carne, a gente está vivendo experiências que são acúmulo de conhecimento e lógica de raciocínio. Tem uma diferença enorme nisso. Uma coisa é você acumular um monte de conhecimento. Viajei o mundo inteiro e li 300 mil livros. E o que eu faço com isso? Para o bem-estar meu, da minha família, da sociedade, para mudar o mundo? Não consigo. Porque me falta moral para utilizar isso para o bem, para esse crescimento, que não me dá tranquilidade nem condição, e me falta lógica intelectual para pegar as informações, casar elas no momento certo e do limão fazer a limonada. Entenderam a diferença? O que é ter acúmulo de conhecimento e ter lógica e raciocínio para transformar esse conhecimento em algo útil, bom, eficaz? Uma diferença enorme. Fora isso, depende de moral. Senão invento mais uma bomba, mais uma arma, mais uma forma de ludibriar e continuo sofrendo. Tudo bem? Deus espera que a gente evolua intelectualmente, com conhecimento e lógica, e moralmente para utilizar o bem. É para isso que estamos na carne ou no planeta. Só para isso. A gente estuda na carne e na erraticidade, no plano espiritual, desenvolvendo intelectual e moral. Tá? Então voltemos aqui ao espírito. Eu vou fazer redondo, mas na realidade considere que o conhecimento está dentro de todos. Então vamos usar aqui o princípio inteligente. Então aqui está um acúmulo de conhecimento. Eu estou na carne, estou adquirindo conhecimento. Estou no plano espiritual também. Qual é a diferença de estar na carne exercitando algumas coisas e estar no plano espiritual exercitando algumas coisas? Primeiro, que no plano espiritual eu sei que eu sou imortal. Segundo, que eu não dependo de comer, beber, dormir, transar, respirar. Então eu escuto menos. E pior, eu sei que tudo que eu fizer de bom ou de mal, isso vai ficar grudado e preso, e eu vou levar essa marca comigo. E na carne? Eu esqueço isso tudo e vou testar se realmente eu aprendi a lição porque eu sou uma pessoa melhor e não porque eu tenho medo de sofrer. Pensem aqui na sala alguma coisa, se não fosse proibido por lei, se não fosse dar um rolo enorme para vocês, vocês fariam nesse momento. Todo mundo rindo, né? Então tem uma série de coisas que a gente não faz, que é proibido por lei, que vai incomodar alguém, que podem me pegar na curva, não é isso que a gente fala? Não é assim? Isso não vale para Deus. Deus quer que você não faça, que você não tem mais prazer em fazer algo errado, que vai prejudicar você ou outro. É só assim que elimina a molécula. Entenderam?
Por isso que vir na carne é fundamental. É testar se você aprendeu realmente a lição, sem lembrar e sem ter a certeza de todas essas marcas, de todos os problemas que você leva. Tudo bem? Então, na carne, a gente começa a ter interações, a tomar decisões, a ter atitudes diante de coisas. Essas condições diárias nossas geram uma determinada energia, são expelidas por glândulas, e essa energia gera, essas substâncias, esses hormônios, geram uma determinada energia que marca o meu cérebro. Por que eu não lembro o que eu comi, que eu jantei terça-feira da semana passada, mas lembro o que eu jantei na Semana Santa, ou no último Dia das Mães, ou no último Natal? Por quê? Porque no último Natal, na última Semana Santa, aquilo teve uma importância sentimental. Então você lançou cargas hormonais no seu organismo que foram no teu cérebro de acordo com o sentimento que estava envolvido, com a importância do ambiente, tudo que estava acontecendo, e marcou lá. Pimba! E na terça-feira que você jantou da semana passada, não teve importância nenhuma, foi corriqueiro, eu não marquei. A nossa vida é assim, desde o momento da nascença até agora. Tudo que é importante, que tem envolvimento sentimental, para o bom, para o bem ou para o mal, eu marquei. Aquilo mais importante está mais forte ou mais recente. Aqueles que têm menos importância, que foram lá no passado, quando você era pequenininho, eles estão mais fraquinhos, mas estão lá. Mas nem tudo está lá que eu vivi, que eu falei. Nem tudo. Só o que teve importância. Quem já leu alguma coisa sobre experiência quase morte? Pessoa que vai desencarnar, vai morrer e aí não morre, volta. Isso em hospitais, centros cirúrgicos. 98% dos relatos dizem que a vida da pessoa repassa como um filme. Não é isso? Quem já ouviu falar nisso? O que é isso que está acontecendo? Esse aqui é o teu cérebro atual. Aqui é a tua carinha, né? E esse aqui é o teu cérebro real. Quando você vai desencarnar, o que você tem que fazer com tudo isso que você gravou? Tirar do seu CD-ROM e levar para a memória. Não é isso que tem que fazer? Tirar do pendrive e levar para... Então eu baixo tudo isso, porque o corpo, esse cérebro vai ser comido. Então eu baixo tudo aquilo que eu vivi, de bom ou de mal, para gerar essa inteligência lógica que vai compor o meu princípio inteligente, que vai gerar no futuro um modelo de organização biológica. Tudo bem? Por isso, na experiência quase morte, você repassa alguns fatos importantes que você viveu. Não 100% todos. As coisas muito ruins, os golpes que nós demos, os crimes, as traições, as safadezas, a gente grava. Você não grava não? Quem dera que eu não gravasse. Tá tudo bem gravadinho. E se a gente esquecer, alguém veio e lembra. Desencarnado ou encarnado. Não é? Só que as coisas muito boas, os exercícios de caridade, o socorro ao próximo, bem-estar também. Por isso que o amor cobra a questão do pecado. Esses fatos, essas condições, essas vivências vêm e formam a potência que nós somos como princípio inteligente. Só que as potências geram dores, geram traumas, geram condições, porque eu acredito que eu fiz isso, eu acredito que eu me suicidei e criei uma deformidade, eu acredito que eu arranquei o braço de alguém, que eu atirei em alguém, e aí eu levo para formar essa composição que é o item 2 do modelo de organização biológica, ou o princípio espiritual. Tudo bem? Começa a fazer mais sentido do que Jesus quis dizer com a palavra dos talentos. Porque a gente vai receber, olha só como é que funciona o planeta. Esse planeta,
ele foi criado com um único objetivo: evolução do planeta Terra. Evolução em torno de 25 bilhões de espíritos como nós. Hoje, a população do planeta é 6 bilhões e meio. Uma série de marcas dessas, uma série de conhecimentos, de provas, se você aprendeu ou não a lição, você só consegue fazer encarnado. Se desencarnado, você não consegue exercitar que atitude você tomaria diante daquela situação de fato. É como a gente treinar: ó, se eu for assaltado, se acontecer uma agressão muito grande, eu vou reagir assim. Mas você não sabe como vai reagir na hora. Certeza absoluta você não sabe. É a mesma coisa do princípio desencarnado. Nós desencarnados, eu vou dar outra face, eu vou perdoá-lo, eu vou receber como filho esse criminoso, eu vou receber como pai essa pessoa, eu vou receber essa mulher que me traiu, que eu traí, vai ficar tudo bem. Quando vem na carne, a sua reação depende da forma que você reage, depende da forma que você enxerga, que você dá valor às coisas materiais. Todos os nossos conflitos, todas as nossas dores são relativas às coisas materiais. Todos. Ah, irmã, perdi um filho. É material. E não está morto. Está vivo. Só está desencarnado. Porque você sente a falta do contato material. Ah, fui traído de uma mulher. Você foi traído? Não espiritualmente. Você tem raiva, é saber. Ela beijou, ela saiu com outro, ou o marido. Não. Se tiver dado um presente, então a mulher fica louca. Piora. Né? Qual é a joia que você deu? Daí piora. Todos os nossos sofrimentos são inerentes a coisas materiais. Essas coisas materiais são temporárias e, teoricamente, deveriam estar sendo utilizadas para uma evolução moral e intelectual. Quando recebemos as moedas, Jesus deu exemplo na parábola dos talentos, não é para ter mais colheita na fazenda, não é para comprar mais bens, é para que esses bens sejam utilizados para que todos os irmãos tenham condição de evoluir intelectual e moral. O cara que está morrendo de fome, que está com doença muito grave, que não tem remédio, que não tem condição de pagar a infraestrutura básica de luz, água, tem condição de vir uma palestra, estudar e entender o que a gente está falando? Para que a gente tem que usar as moedas, então? Betinho dizia, né? Quem tem fome tem pressa, não é isso? Adianta eu ficar criticando o programa Fome Zero ou Bolsa Família? É isso que Jesus tentava passar. Que essas moedas têm importância quando você está falando do básico, e elas vão perdendo a importância quando elas passam a acumular. Então elas têm um fator fundamental de bem-estar, de condição, para a gente ter uma casa espírita limpa, higienizada, com uma luz, com conforto mínimo, com som, com condição, mas quando ela passa a ser um acúmulo muito grande de preocupação, de disputa, ela vira âncora. Você transforma o que é uma vara para saltar, para crescer em âncora. Ele já passou do limite que gera o crime, que gera o escândalo, que gera a dor. Entenderam o que é a parábola? Na obra do Evangelho segundo o Espiritismo, ela está no capítulo que é: não se pode servir a Deus e as coisas materiais. Só que ela entra para ela desmistificar. Na realidade, essa parábola é o seguinte: é de fundamental importância nós darmos o valor correto ao que nós recebemos geneticamente. Fundamental. Quando a gente não se aceita geneticamente, começa a dor. Para fazer um atendimento fraterno, qual o problema que você tem? Não aceito minha condição sexual que eu tenho. Começa a ter dor. Não aceito minha condição financeira. Então, isso aqui ainda é genético: cabelo, cor de pele, biotipo. Não aceito, não estou satisfeito, estou revoltado, Deus me esqueceu com isso. Começa a dor. Porque são talentos que você pediu de fundamental importância para essa evolução. Tem que utilizar e multiplicar. Outro item, o 3.
condições familiares, tudo que estava aqui antes de você encarnar. Pai, mãe, irmão mais velho, vizinho, a cidade que você nasceu, as coisas. Pô, detesto o Brasil, não aguento o Brasil, quero sair daqui a qualquer custo, quero morar na Europa, no exterior, aqui só tem índio, não sei o que, ó. Meio. A chance de sofrimento, de angústia é enorme. Porque você escolheu viver aquela experiência, mesmo que transitória e temporária, para uma evolução que você dependia moral e intelectual, e outros irmãos que você precisava socorrer e suportar aqui. Os talentos estão aqui, principalmente, materiais. Só que você desenvolve o verdadeiro talento, que é como você reage espiritualmente diante dessas condições, dessas dificuldades e na multiplicação que os outros irmãos têm. Então, essa parábola do talento, ela está no dia a dia da nossa vida. Toda hora que você se queixar, você pensar, você meça quantos talentos você recebeu. Olha, e a casa espírita, o conhecimento espírita, a divulgação da obra, isso foi muito caro para o plano espiritual. Muitas pessoas morreram, muita dificuldade teve. A dificuldade desse plano, desse contato, as materializações que nós vivíamos no Brasil, principalmente em 20, 30, décadas de 20, 30 e 40, para poder consolidar a casa espírita, a obra espírita, foram caríssimos. Foram caríssimos para todos nós. Olha, os nossos irmãos africanos que trouxeram todo o legado que nós temos hoje de conhecer o que. Por que o espiritismo é forte no Brasil e não é forte na Europa nem nos Estados Unidos? Porque Moisés proibiu o contato com o plano espiritual. Moisés proibiu a todas as religiões que vêm do Antigo Testamento não acreditam no plano espiritual e muito menos na reencarnação. Por que Moisés fez isso? Porque ele era mau, porque ele era cruel? Não, porque os deuses no passado eram espíritos desencarnados que vinham através do médium e diziam: montem o meu templo, coloquem a minha imagem. Como a gente ia adorar um Deus imaterial se continuasse a ter contato com o plano espiritual? Seria impossível. E para o planeta era fundamental ter o Deus único, o Deus verdadeiro. Então ele proibiu naquele momento. Só que ele proibiu em todos os povos que seguiram o Antigo Testamento ou o Torá. Na África não foi, né? Nem nas tribos indígenas aqui que nem existiam. E eles foram de fundamental importância, apesar de todo o sofrimento, para hoje a gente acreditar no que está sendo discutido aqui. O que é o plano espiritual, o que é a reencarnação. 75% dos brasileiros acreditam na reencarnação. E nem 5% são espíritos. Por quê? Alguém pagou para a gente estar aqui tirando a ondinha hoje, tendo tranquilidade, tomar um passe, água fluidificada, não é isso? Alguém pagou caro por isso, não foi? A gente tem que dar valor a esses talentos, tem que reconhecer esse trabalho. O livro de Barçanufo foi um espírito ao trabalho e abnegação. Desencarnou jovem porque trabalhava até altas horas, receitando, discutindo, tentando toda uma sociedade que era cristã católica na época, que era contra ele. Olha o preço que esses espíritos pagaram para a gente estar aqui hoje e não estar no grupo usando a Juliana Moreira. E se a gente sair daqui agora, fica pouco. Não é? Então isso a gente tem que ver. Quanto foi gasto, quanto foi trabalhado para que nós tivéssemos esses talentos que nós estamos usufruindo numa casa espírita, num conhecimento acadêmico, num evangelho, num contato. Porque eu vou falar uma coisa para vocês para encerrar a palestra. No plano espiritual, a primeira coisa que a gente fala quando percebe que está todo marcado, que não fomos completistas, é o seguinte: se eu soubesse, não teria errado. É isso que a gente fala. Por isso que volta na carne. Nós não vamos poder falar isso. Essa desculpa não vamos ter. Nós vamos falar: nós sabíamos, mas insistimos no erro. O que eu faço agora? Tiro os talentos que eu quero recuperar, porque eu perdi. Eu não usei nenhum que eu recebi. Quanto mais nós que recebemos 40, 50 mil moedas de ouro, só por estar aqui, tendo esse contato, esse conhecimento. Vamos sofrer mais do que Hitler, Mussolini, que não tiveram contato. É assim que funciona. É assim que é a parábola dos talentos,
diante da doutrina espírita, da evolução espiritual e da reencarnação. Acabou o tempo. Obrigado a todos.